Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inclu Talks. Hoje a gente está com mais uma visita daquelas que não tem como, né, Stephanie? Tem que ter uma colinha aqui para poder falar um pouco sobre o currículo desse convidado. A gente vai fazer um suspense aqui. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a formação dele, tá? Olha, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela UFRJ, a Rural. Ele é mestrado em Biologia Humana e Experimental pela UERJ. Ele é doutorado em Biologias, Ciências Nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. E é licenciado em Letras em Inglês, Português e Espanhol. Ele é graduado em Pedagogia, graduado em Ciências da Natureza, especialista em Ensino, Educação e Análises Clínicas. Ele é pesquisador na área de neurofarmacologia e neuroquímica do Laboratório de Análise Química e Biológica do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde do Centro Médico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da Universidade de Sá. Caramba! Ainda tem mais, Ainda tem esse é o mais. Gente, isso daqui é resumido. um currículo resumido, tá? Então, nós estamos aqui com muita satisfação em recebê-lo, professor Glaucio. Professor, seja muito bem-vindo, tá? Eu É que uma satisfação agradeço. enorme ter o senhor aqui. Obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estarmos aqui, né, para conversarmos com temáticas que são muito importantes, né? Uhum. Multidisciplinares, transversais, né, no âmbito da educação. Então, para mim, é uma grande satisfação poder contribuir nesse sentido. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. Fique à vontade. Sim. Esse tempo é realmente para a gente ter diálogos, que é Uhum. tão importante. E que essa conversa seja proveitosa, não só para a gente, Sim. mas Sim. principalmente, né, para quem vai ter acesso a esse Uhum. conteúdo, que Sim. vai ser magnífico. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouquinho, né, professor? Uhum. E a gente falou sobre vários aspectos. Sim. E um dos que me chamou muita atenção foi o efeito dos fármacos, né? Uhum. Principalmente para as nossas crianças. A gente está nessa trilha falando aí sobre educação além da escola. Uhum. Você me chamou uma atenção para uma explicação que eu vou pedir para você repetir para o pessoal que está em casa, Uhum. que é o que é o fármaco, né? O que é o remédio, né? Uhum. E o propósito disso e por que isso, em muitos casos, foge do propósito, Sim. né, inicial. Sim. Então, o que é isso? É uma pergunta muito interessante, né? Porque as pessoas atribuem ainda um sentido muito, digamos assim, romântico ao remédio, né? Uhum. Sem entender ao medicamento, né? Ao fármaco, né? O que significa, de fato, a palavra fármaco, né? Uhum. Bom, segundo a OMS, né, remédio é tudo aquilo que promove qualidade de vida. Então, só pela palavra remédio, boas amizades, boa alimentação, lazer, qualidade de sono, tudo isso é remédio, né, no sentido de promover uma boa qualidade de vida. Na questão da terapêutica, né, do perfil do cuidar, o remédio pode ser também uma substância química, né? Um fármaco. Então, nós temos aí o conceito de remédio relacionado ao medicamento, né? Ao fármaco, a uma substância química. Então, o fármaco é uma substância química que nós assimilamos, né? Que nós, de certa forma, dependendo da via de administração, o nosso organismo passa a ter contato e, como substância química, ela vai ter um local de ação, né? Um sítio de ação. O medicamento, fármaco, passa a ter uma afinidade por um receptor em um determinado tecido, em um determinado órgão, dependendo do propósito farmacoterapêutico daquele medicamento, né? Até na farmacologia a gente fala muito em farmacodinâmica e farmacocinética. O que é farmacocinética? É todo esse trajeto que o medicamento faz desde a sua administração até o seu momento de ação. Isso a grosso modo. E no momento em que, a partir do momento em que ele passa a fazer o efeito, né, ter uma semiótica farmacoterapêutica, ou seja, ele chega lá no local de ação, se liga ao receptor e vai desencadear uma série de reações
a partir das quais esperamos que um efeito farmacoterapêutico seja processado, isso tudo é a dinâmica do medicamento, é a farmacodinâmica. Então, o fármaco é essa substância, né, que entra em contato com o nosso organismo através de uma via de administração até que ele passe a exercer, a efetuar o seu efeito esperado, como parte de um tratamento que vai requerer, de fato, a presença daquele medicamento, seja ele um antibiótico, seja um anti-inflamatório, seja um fármaco, seja um psicofármaco, né? Que vai atuar em nível de sistema nervoso, enfim, cada medicamento vai ter a sua finalidade, o seu propósito farmacoterapêutico. Agora, o que é importante que saibamos é que é imprescindível ter o cuidado em como lidar, em como manejar esses fármacos, né? Daí falarmos do uso racional de medicamentos, que é até um dos pilares do SUS, né? Quando a gente considera a discussão do uso de medicamentos, né? Porque todo medicamento tem os seus efeitos adversos, né? Os seus efeitos não desejados, né? As reações adversas, a questão da tolerância, da dose, né? Da dependência. Então, o cuidado em não negligenciar, né, o uso de medicamento é fundamental, porque até uma determinada dose, até a gente discute muito isso no campo da toxicologia, né? Até que ponto eu tenho o fármaco como remédio efetivo e ele passa desse tom, dessa condição, Isso é uma e passa a ser um veneno, né? Passa a ser tóxico, né? Enfim, então é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Sim, e também aí destaca-se então a importância da consideração do meio, né? O que o ambiente e que o ambiente impacta muito no indivíduo, né? É o que o professor Glaucio estava falando há pouco também. Não é sermos negacionistas justamente sobre a medicação, né? Nós temos a ciência, estudo, tem todo um desenvolvimento científico, tecnológico, para que os medicamentos sejam usados, desde o Fleming, né, em 28, se não fosse o desenvolvimento, né, dos antibióticos, nós não estaríamos aqui, mas é importante ter cuidado, né, nesse sentido, porque também a gente pode, por exemplo, se nós não tivéssemos hoje o controle que nós temos para o uso de antibióticos, o uso, né, descontrolado, aí, completamente sem a devida atenção, né, a todos esses quesitos, nós contribuiríamos para a geração de micro-organismos super resistentes, o que levaria toda o nosso repertório de antibióticos a um aniquilamento, né, uma disfuncionalidade frente à resistência de micro-organismos gerada, inclusive, pelo uso indiscriminado, não racional desses medicamentos. Sim. Eu vou aproveitar o gancho para fazer uma outra pergunta. Você que está muito mais no meio, talvez eu possa responder. Essa questão porque assim, a gente vive num país que tem muita falta de informação, muita desinformação também, e isso impacta muito hoje, tem gerado problemas reais de saúde pública como um todo, essa questão do uso indiscriminado e inapropriado dos medicamentos, porque acho que é importante a gente falar muito sobre isso. Né? É essa cultura, né, que nós temos aí, que não é recente, de buscar a informação por si, né? Você hoje tem também as próprias, enfim, acesso a plataformas, a mídias, né? Onde você pode ter uma informação mais generalizada, descuidada, e aí o indivíduo se apropria daquele dado sem o devido senso crítico, que é importante, né? Eu estou recebendo uma informação. É importante que eu atribua sentido àquela informação, eu não simplesmente a aceite, né? Quando você me conta algo, eu vou refletir, né? Eu vou dar a devida condição analítica àquela informação. Eu não estou simplesmente recebendo e acatando, né? Mas hoje, nessa timeline de 2x, né, onde a gente não quer gastar tempo com nada, né, é tudo muito prático, é o que eu falo. Até brinco muito com os meus alunos. Olha, o miojo, por mais instantâneo que seja, né, o macarrão lá instantâneo, desculpa falar o nome da marca, mas enfim, você tem lá os 3 minutos, né? Se for a menos, não vai ficar legal. Se for a mais, vai passar do ponto. Então, tudo tem o seu tempo certo. Então, é importante a gente
se dar o devido tempo, no sentido da gente se apropriar da informação que recebe, até para dar sentido àquilo que você está recebendo, né? Com certeza. E as pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo naquele tempo, né? De modo muito prático, é tocar um botão. É essa ideia de viver em meio a uma realidade como se fosse um cardápio, né? Sim. Eu abro e vou escolhendo. O que não me interessa, né? Isso aqui eu não quero. E aí você consome e descarta com uma facilidade muito grande. E com isso você não vai exercitando, protagonizando, inclusive, o que é dar sentido. Sim. E aí, né, vários quesitos, vários Você setores não da vida constrói de dentro para fora, você vem, tudo vem de fora para dentro, né? justamente, né, são impactados. Sim. Inclusive a própria condição de lidar com o nosso corpo, né? Porque Exato. essa condição de você compreender até de modo mais saudável, racional, o uso do medicamento tem a ver também com o zelo ao seu corpo, à sua saúde, né? Uhum. O respeitar, sobretudo, compreender e respeitar o que é você como indivíduo, o que você está colocando para dentro, por quê? Uhum. Né? E aí, com toda essa facilitação que se tem, né? E essa cultura, inclusive, de se passar, não, eu tomei comigo, foi tudo bem, né? Sim. Toma aqui, entendeu? Vai dar Mas certo. cada um é cada um, né? É cada contexto. Por exemplo, o fulano que disse que se deu bem com o medicamento, tá, ele se deu bem por quê? Né? Olha a idade dele, olha a condição que ele estava, quem é que Sim. prescreveu aquele medicamento, enfim, né? Uhum. Não é chegar e banalizar a Banalizar, informação. Exatamente. Então, quando eu falo desse senso crítico e desse cuidado que nós temos que ter, passa por aí, né? Diz sobre isso. Um ponto que me chamou muita atenção no que você falou foi sobre o que a gente coloca para dentro, né? E é importante também destacar que a gente não se refere somente a substâncias. Não, A gente está falando Exatamente. sobre tudo, né? A gente está falando sobre informação, a gente justamente. está falando sobre alimento, Aham. né? Então tudo isso daí influencia, vai impactar Sim. na A alimentação é que um remédio primer, né? Digamos assim. Quando você Exatamente. tem a consciência do que você come, do porquê que você come, É. né? Atividade física é o que eu falo, né? Remédio se redimensiona sobre vários aspectos da vida que são ignorados. E são ignorados porque a gente tenta desequacionar com bom senso o que deveria ser levado em consideração, né? Porque a gente quer tudo de um modo tão imediato e instantâneo, numa relação mais até mesmo capital de atribuir, né, um sentido capital à existência, que a gente vai se colocando no varejo sem perceber, né? Sim. E vai se deixando de se elaborar, de se conhecer. Olha só como é até importante você considerar, né, essa perspectiva holística do que isso tudo, né, mais ampla do que isso tudo representa. A gente está falando de medicamento, mas o que essa discussão representa em relação à minha condição de existir, sobretudo quanto à complexidade que essa existência representa, né? Porque nós somos biopsicossociais, espirituais, ecossistêmicos e planetários. Então, quantas dimensões, quantas camadas estão envolvidas para que eu consiga realmente me elaborar dentro dessa representação complexa Uhum. que diz respeito ao que nós somos, de fato, né, como indivíduos, nessa relação de tempo e espaço, de existência. Sim, nós temos observado nessa trilha que essa relação. A gente até falou um pouquinho sobre isso antes, né? Que a relação entre o indivíduo e o tempo tem se tornado muito comprimida, por assim dizer, né? Aham. Então, antes tínhamos uma relação, uma ideia de tempo muito mais dilatada, em que as coisas eram medidas em meses, os Sim. projetos eram medidos em anos, e agora as coisas acontecem em semanas, dias, horas, minutos, daqui a Ou pouco em segundos, né? Sim. Porque essa Exatamente. timeline. Você vê, eu acho muito interessante. Acho não que nesse ponto eu não perdi nada, né? Eu até corrijo, né? Eu falo, eu acredito que as pessoas estão se perdendo tanto, até mesmo em como tentar, a partir da sua compreensão, compreender o outro. Isso diz respeito como você até recebe, de certa forma, a mensagem do outro, né? Pelo próprio WhatsApp, né? Você olha assim, as pessoas. É raríssimo você ouvir um áudio
pelo que eu vejo aí, em 1x. Todo mundo quer colocar. E aí deixa de perceber, né, quando coloca para 1,5 para 2x, né, enfim, o suspiro, as pausas, pega aquela informação no sentido grosseiro. E aí os aspectos qualitativos, orgânicos, do que é receber a fala do outro, eles são aniquilados. E como você lida dessa forma, né, tão desapercebida com o outro, diz respeito também a como você lida com você mesmo. E aí, quando eu falo que a gente precisa se elaborar em todos os sentidos, né, porque nós nos conectamos tanto intrinsecamente como extrinsecamente, nós vamos nos desoportunizando nesses processos, né, de nos percebermos, de percebermos os outros nesses detalhes, e a gente deixa, de fato, de construirmos bem mais, no sentido qualitativo, do que a gente poderia ter feito, né? E uma das grandes questões aí que a gente vai perdendo é a capacidade da gente se surpreender com o nosso melhor, porque também a gente não consegue perceber isso, né? Do quanto a gente pode melhorar, do quanto a gente pode se rever, né? Se compreender nessas relações, porque mal e mal eu consigo fazer isso comigo, né? Quanto mais com o outro. Então a gente vai se despercebendo e se desapropriando, né, de várias questões que são importantíssimas no sentido da gente constantemente estar elaborando o que a vida significa, né? Então entra nessa banalização, inclusive no que o Bauman coloca muito, né, que são as sociedades líquidas, essa liquidez, essa condição tão frouxa da gente estabelecer conexões e dar sentidos, né? Você trouxe um ponto muito relevante porque, fazendo um paralelo, temos de um lado ali uma evolução tecnológica muito grande, né? Agora a gente está nessa era de inteligência artificial e diversas outras ferramentas de avanço da robótica e tudo mais, né? Que tem facilitado, por um lado, tem facilitado muito a nossa vida em diversos aspectos. A gente fala muito também sobre os prejuízos, a gente falou várias vezes nessa trilha sobre os prejuízos, o impacto que isso tem na memória, no sono, em diversos outros aspectos. E falamos de todos os indivíduos, não só para a criança. Sim. De todos nós, somos envolvidos em todo isso. Mas também a gente também tem que falar sobre os aspectos identitários, os aspectos que tornam o indivíduo, que compõem o indivíduo, né? Então a gente, antes de conversar aqui no podcast, tínhamos uma conversa que falamos sobre justamente isso, o indivíduo perdendo as suas características, se tornando um ser que consulta tanto que depende da consulta. Então ele não tem mais ele passa a não ter tanta capacidade de reflexão, capacidade de desenvolver uma opinião própria. Ele deixa de ser protagonista, atitudinal, abrir mão. E quando você abrir mão de você ser protagonista, atitudinal, sobretudo com você mesmo nesse processo de lidar, né, com você, você não desenvolve suas competências. Né? Porque o que é competência? Conhecimento, habilidade, atitude e valor. Conhecer alguma coisa, baseando-se em alguma coisa, para fazer algo e que tenha sentido, né? Não apenas para você, mas também de impacto social, né? Então, no momento em que a gente não desenvolve competências, nós nos tornamos incompetentes. Exatamente. Até mesmo para lidar com os nossos próprios dilemas, com as nossas próprias angústias, porque constantemente a gente é convocado, né, a sairmos nós somos convocados a sairmos da nossa zona de conforto, isso faz parte, né? E o que eu falo são as nossas derivas continentais internas, né? Não é só o planeta que está em constante mudança, né, sob o ponto de vista geológico. Né? Nós fazemos parte de um ecossistema que faz parte de um planeta que é dinâmico, né? As vibrações, elas se propagam literalmente do ponto de vista físico-mecânico, né? Nós temos até receptores específicos, né,
para a percepção vibracional, porque o que impulsiona a vida, sobretudo, é o movimento, né? E justamente para que a gente tenha, para que a gente consiga se manter em condição dinâmica, é importante que esse movimento seja percebido, né? Para que a gente dê sentido a esse movimento e isso nos convoque, sobretudo, a sairmos das nossas zonas de conforto. Então, sair da zona de conforto é importante. Faz parte dessa ordem natural de movimento, né? Dessa condição cinética que é natural, né? Do planeta como num todo e, consequentemente, a nós que estamos dentro desse ecossistema dinâmico, né? E aí vai até uma frase, né? O Guimarães fala assim, o que a vida quer da gente é coragem. E coragem é o que ocorre entre os nossos planos. Mas para você elaborar os seus planos, para você construir os seus planos, tem que ter movimento em tudo, tanto no sentido, né, da própria elaboração psíquica desses planos, como também na condição de protagonizar esses planos. Isso aí. Né? O sentido de homeostase, que é a manutenção das condições de equilíbrio, que são essenciais para a manutenção da vida, não é um conceito tão limitado ao corpo no que diz respeito a manter as atividades orgânicas dentro do que seja saudável de mantê-las, né? Mas é uma homeostase que vai além dessa condição, né? Porque a homeostase, o equilíbrio, não é uma condição. Quando eu falo em equilíbrio, as pessoas pensam muito em algo mais estático. Não. A homeostase tem a ver com a manutenção dinâmica desse processo todo, né? Que não apenas é intrínseco no que diz respeito à condição saudável que os nossos sistemas orgânicos precisam manter, né? Nós somos sistemas orgânicos integrados, eles se integram para que o organismo como num todo se integre e seja, consequentemente, interativo com um meio que é dinâmico. Olha aí, ó, né, sermos biopsicossociais. A própria condição biopsicossocial é dinâmica, ela requer movimento, ela requer com que consigamos sair das nossas zonas de conforto. E as pessoas acham, né, acreditam que o viver bem é ter essa estabilidade, né, ficar ali naquele limite, né, naquela zona imutável, e não é assim. Né? Porque a própria vida te convoca a colocar pontos finais que você não vai escolher aonde colocá-los. Mas você vai ter que ter plasticidade, né? Adaptação suficiente para poder lidar com todos esses movimentos, que também são processos que vêm de fora para dentro. Né? Então tem os movimentos que naturalmente virão de dentro para fora e aqueles que virão de fora para dentro, porque nós não somos adiabáticos. Isso nós não exige estamos, de você né, competência, né? Por mais que uma garrafa térmica, né, mantenha ali as condições termodinâmicas dentro do recipiente, por mais isolamento que ela tenha, chega um momento que ela não vai conseguir sustentar, porque tudo no universo está sujeito à troca. O universo está em constante transformação, transmutação. Né? Isso é um processo físico. Nós fazemos parte de todo esse processo. Então, a gente não pode se aniquilar, se anular, se alienar em não sermos compreendedores de toda essa dinâmica que faz parte da nossa condição de existência. Exatamente. E o senhor falou isso muito bem também quando chegou, sobre as ligações carbônicas. Justamente. Né? É uma fala muito, muito precisa e realmente é o que somos. Né? E a gente nunca vai se comparar a um instrumento tecnológico, porque a ligação não vai ser perfeita. Justamente, a gente quer se reduzir, né, muitas vezes ao que pode significar estruturalmente, até mesmo dentro de uma comparação até mais psíquica, né, ao que seja um dispositivo tecnológico. A gente não pode esquecer que o dispositivo é à base de silício, nós somos estruturas à base de carbono. Né? O que dá coerência molecular à nossa condição de existência é
em nível de moléculas orgânicas, é o carbono. O carbono é tetravalente, justamente para permitir com que várias ligações e, consequentemente, várias moléculas sejam formadas a partir de cadeias carbônicas, né? Então, até pelo próprio ponto de vista molecular, quanto à nossa condição atômica, né, de existir, que é o carbono, a necessidade de ligação, né, e de novas construções é fundamental, né? O próprio metabolismo é assim, né? O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem nas nossas células. Então, o tempo inteiro nós estamos sintetizando, construindo e desconstruindo. Movimento, né? E tudo à base de carbono, né? Porque as nossas moléculas orgânicas, elas são estruturadas a partir do carbono, que consegue estabelecer 4 ligações. Olha aí o movimento, a dinâmica, a interação, né? É um processo molecular, né? Então, desde a nossa essência química, bioquímica de existir, esse processo já é observado. Agora, as leituras estão aí. Tem gente, está viajando. Não, temos que ler em diferentes dimensões, porque quando a gente consegue ver o sentido da vida nas suas diferentes dimensões e processos de manifestações, a gente consegue aumentar o nosso espectro, né, de dar ainda um significado maior ao que tudo isso representa, né? Tanto ao que tudo isso representa dentro de nós, como também fora de nós, né? Ou seja, extrategumento, né? E é sobre isso. Me lembrou até aquela filosofia do Ubuntu, né, africana. Eu sou porque nós somos. Justamente, né? O coletivo diz mais sobre nós do que o que a gente pode entender, né? Só que essa dificuldade até de compreender o que é o conjunto vem da dificuldade do que é entender a unidade. Sim. Porque para a gente entender, e aí vai lá a teoria dos conjuntos, né? Para você entender o que é um conjunto vazio, o que é interseção, né? O que é estar contido, não estar contido, o que é o pertence, não pertence. A gente não estuda aqueles signos e significados à toa, né? São mais dados, são mais ferramentas para serem colaborativos no nosso dar sentido. Porque é importante também você dar nomes. Porque quando você consegue diagnosticar, quando você consegue atribuir nomes, você consegue tratar. Então, isso faz parte do conhecimento, da nossa compreensão, inclusive, né? Saber, inclusive, compreender o que te faz mal, não é? Saber se entender, não, isso aqui me faz mal, isso não me atravessa bem, né? Esse processo não tem muito a ver comigo, e se lidar com esse processo pode ser ressignificado. Tudo isso diz respeito a como você se permite, perante a todo esse movimento, se ajustar também. A vida é uma equação, né? Só que você não resolve de uma hora para outra. Sim. Você vai experienciando esses processos. E, sobretudo, é importante que saibamos que o tempo que você leva para fazer, o tempo que você leva para processar, não é necessariamente o meu tempo. E está tudo bem. Mas o importante é que a gente não passe por cima de nós e que nem nos aniquilemos, né, no sentido de não darmos o tempo necessário para a gente poder atuar. A gente tem que atuar dentro do nosso tempo, sem passar, né, o que eu falo, rolo compressor, por cima de nós mesmos. Né? Compreender que cada um tem o seu tempo, né, em lidar com todos esses processos. Mas que a gente não pode também, né, digamos, se aniquilar de deixar de fazer, né? Aquela que amanhã eu faço, né? Aí o amanhã já é o depois do amanhã, né? A gente vai sempre postergando também, né? Tá, eu tenho... eu entendo que existe um tempo, mas também falta coragem, tá aí aquela, né? De você encarar o processo dentro do que diz respeito ao que seja mais saudável para você processar, né? Sem também querer se comparar com o outro, no sentido do tempo do outro, e sem também desmerecer a sua condição de ser atuante,
ao seu tempo. Né? Desculpa, é essa equação que diz respeito a compreender qual é o tempo ideal para você, de fato, começar a promover as maiores transformações para si, que só você pode. Sim. É todo um ajuste. Aí que entra justamente esse ajuste. E a gente está vivendo em sociedades, em tempos, que a gente quer se comparar muito com o outro, né? Fulano agora tem... Enfim, eu estava ouvindo uma pessoa recentemente falar que ela estava muito chateada porque ela chegou aos 30, né? E ela não teve tudo aquilo que ela achou que tivesse que ser cabível de ter aos 30 anos. E aí eu me questionei, o que é o ter realmente para uma pessoa aos 30 anos? Será que diz respeito ao ter no que ela deseja para si, ou no que ela viu no outro e passou a desejar para ela, não sendo condizente a uma realidade? Porque a liberdade está entre o que você deseja e o que você coloca em prática, está a sua liberdade. A de, sobretudo, poder desejar. Mas você tem que saber lidar com esses desejos, porque o que diz respeito ao que você pode desejar e ao que dê sentido realmente, ao que possa ser, de fato, significativo para você, é o que você vai conseguir colocar em prática. Sem se colocar numa condição de dor, de sofrimento, sem ser o seu próprio algoz. Então, todo esse exercício que eu disse, né, do tempo, de compreender o que é o tempo para você, e dentro desse tempo, a necessidade de você ser protagonista, ser atitudinal, promover as suas mudanças, é um ajuste, não tem receita certa. Tem experiências que você vai se ajustando à medida que você vai se percebendo nesse processo, sem que você se aniquile, sem que você se coloque como, eu não vou conseguir, mas você experimentou, né? Então, quando eu falo sem que a gente se aniquile, no que diz respeito a se colocar como já indivíduo frustrado, eu não vou conseguir. Você deseja o que o outro fez ou faz, mas também se coloca numa posição, numa condição de impotência, porque o que você está desejando e o que entre o que você deseja faz de fato sentido para você, né? Porque esse tempo que a gente vive é um tempo de consumo. Então, quero consumir o outro, eu quero consumir o que o outro faz, mas nem tudo eu vou conseguir realmente fagocitar. Porque muito do que o outro fez foi em função, de fato, da condição de protagonismo, de ser atitudinal, no que diz respeito ao desejo e à condição do outro. De respeito ao outro e não a você. Então, o outro pode te inspirar. Então, a satisfação, o sentido de conquista, de existência, sobretudo, vai vir da sua condição, do seu poder de construir. Então, o outro pode ser faísca na sua vida, mas não ser o sentido total da sua vida. Quando fala assim, até é muito comum também uma outra frase, tipo, você me ama como eu te amo. Não existe isso. Ninguém te ama como você mesmo vai se amar. Né? É uma questão de amor próprio. O outro é faísca na sua vida. É o que eu falo. Sobretudo é importante que você tenha consciência do que de melhor você pode fazer e que seja de melhor, a princípio, para você. Se o outro quiser receber, tá ok. Mas se não quiser, tá tudo bem. Porque o que de melhor você pode fazer diz respeito, sobretudo, a você. No que diz respeito a dar sentido à sua condição de existência. E é isso que contribui para a gente se elaborar, para a gente se ajustar, porque nesse processo todo você ainda se acolhe, você se abraça, você se revê, você se permite. Então a atitude passa por tudo isso, sabe? Até que um produto final seja efetivamente construído. E aquele produto também não vai ser a representação da saciedade plena da sua vida, porque você, como indivíduo
atuante, você vai estar sempre gerando novas necessidades. Sim. Porque o que dá sentido à vida é esse constante fazer. Né? No momento que a gente deixa de fazer, por isso que quando uma pessoa senta e fica literalmente, né, passiva, a tendência é adoecer, porque um corpo inerte, um corpo que é limitado, é um corpo que tem movimentos, vida cerceada. A própria hemodinâmica requer movimento. Né? Você, numa vida mais limitada de movimento, o que acontece? Você tem menos fluxo de oxigênio, de nutrientes, o cérebro recebe menos estímulos, né? Menos oxigênio, menos glicose. A sua atividade cardíaca, respiratória. Por que a atividade física é muito importante? Porque ela atribui esse movimento. Né? A atividade física é remédio, sobretudo por quê? Porque promove qualidade de vida. Em que sentido? Em estimular o seu corpo a se movimentar. Né? O movimento representa o quê? O movimento representa energia. Porque quando você tem movimento, você está levando até as suas células mais oxigênio, mais glicose. Né? Suas mitocôndrias vão produzir, estou falando agora bioquimicamente, né? Mais ATP, estou dando um sentido até biológico a esse processo. Né? E se o cérebro recebe mais nutrientes, consequentemente, as conexões, né, os processamentos interneurais, eles também são estimulados. E à medida que você tem mais conexões, mais trocas informacionais entre os neurônios, mais novas outras elaborações são processadas. Isso seja pelo ponto de vista gnósico, né, relacionado com aprendizagem, memória, atenção, né, sob o ponto de vista neuroendócrino, enfim, né, sobre todas as representatividades, inclusive, desse órgão fantástico que é o cérebro, né, que faz parte, aí para mim, é o maestro dessa orquestra chamada corpo. Eu vou aproveitar isso daí que o senhor falou. Na verdade, vou aproveitar toda essa interdisciplinaridade aí que tem, que o senhor tem essa bagagem incrível aí. Então, vou explorar um pouquinho dos aspectos aí pedagógicos, de letramento, neuroquímicos, biológicos, enfim. A gente tem falado recentemente, também por conta de um movimento que surgiu recentemente nas redes sociais, né? Inclusive, essa semana agora que a gente está gravando, que saiu o vídeo do Felca lá falando sobre a adultização e sobre o desejo crescente dessas crianças e da influência dos pais e da falta da participação dos pais ali ativamente ali para poder restringir alguns tipos de comportamento, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que esses desejos, esses anseios, às vezes, de se tornar imediatamente algo que não é, um ser que não essa questão, essas problemáticas identitárias de aceitação e tudo mais. E que às vezes diz muito mais respeito ao que os pais não conseguiram ser e fazem essa transferência para os filhos. E aí hoje temos crianças com essas necessidades, com essas problemáticas que são de adultos, né? Não deveriam ser de crianças, né? Inclusive é o que o Felca, inclusive para quem está assistindo o episódio, eu recomendo que assista lá o episódio dele, que é importante. E ele trouxe à tona esses pontos. Eu achei importante, me chamou a atenção o que o senhor falou, porque não somente das diferenças do meio, mas também do indivíduo para fora, tudo isso daí mexe muito com ele, até o ponto de que eventualmente precisa ser remediado, né? Aí, aproveitando também a fala do Adriano, não somente remédios do corpo, mas às vezes da alma, né? Sim. Então, aproveitando todo esse conjunto, eu queria perguntar aqui para o senhor, você pode deixar talvez alguma dica para os pais para traçar um caminho, ou talvez uma sugestão mais simples para tornar esse pequeno indivíduo que está em construção, que está em formação, um indivíduo mais capaz do futuro, né? Mais livre, talvez, mais protagonista, mais está perdido, né? Os pais não são mais essa referência.
A gente estava falando há pouco sobre o tempo. Dói falar isso, né, Stephanie? Mas essa é a grande verdade. É verdade. E fala-se muito do tempo e o tempo de qualidade que não existe, exatamente por essa régua que se busca no outro. Sim. Né? Eu preciso trabalhar tanto para alcançar isso que aí. me fez feliz em ver, então eu quero conquistar. Então o tempo de qualidade, ele nos leva a adoecer, a falta do tempo de qualidade, né, me corrigindo, nos leva a adoecer, nos leva a ficar à deriva, que inclusive é um dos títulos do livro do professor Glaucio, na qual eu sou fã. E ele fala sobre os corpos à deriva, que são as mentes adoecidas por conta desse excesso de buscar no outro aquilo que te falta. E você não tem a identidade de si. E como que você vai formar? Porque quando a gente escolhe ser pai, nós falamos isso aqui também, professor, em uma das trilhas, que quando a gente toma a decisão de ser pai, nós somos totalmente ligados a esse ser. E a responsabilidade é exclusivamente desse educador, né? Desse educador paternal, seja quem for, de conduzir e formar uma identidade ali. E hoje a gente não tem quem forme essa identidade. Jogam para a escola toda a responsabilidade de construção de identidade de ser, ou terceirizam para profissionais da psicoterapia, da psicopedagogia, e até mesmo de uma análise clínica para entender quem esse indivíduo é, sem nem saber de onde ele veio, quem é esse pai, quem é esse protagonista. Ou de modo mais prático, né? Medicamentalizar. Exato. É muito fácil gerar um CID para justificar que tem um medicamento para aquela condição, né? É mais fácil patologizar, né? E medicamentalizar do que ter todo esse repertório que passa aí por essa compreensão, e aí respondendo a pergunta, né? Não tem fórmula certa, mas a mais simples que se pode falar é que os pais respeitem a essência dos seus filhos e que não sejam indivíduos que estabeleçam essa transferência das suas frustrações, né? Atribuindo a essas crianças malas, pesos que não lhes competem. Eu não tenho que carregar essas malas, né? As crianças não precisam carregar essas malas que não são delas. E a comparação, o tempo todo é comparativo. Eu era assim, ok, problema é seu. Ou seu coleguinha é assim. O problema é mostra dele. Sim. Você é você, né? Eu fazia isso. O problema é seu. Isso diz respeito a você. Então, respeitar essa criança e entender que as suas malas, né, que os seus pesos não devam ser transferidos para essa criança é o fundamental, é a base de um desenvolvimento saudável, né? Compreender, olha, o que é tudo que diz respeito ao que eu não consegui chegar, né? Tem uma fala que fala assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não consegui. Mas tudo aquilo que você não conseguiu realmente é o que seu filho precisa? E aí fica esse silêncio, essa reflexão para todos nós. Essa é a verdade. Vamos deixar isso aí no ar aí, para quem tá vendo. E eu estava lendo, inclusive ontem à noite, né? Uma educadora falando que ela defende que hoje existe uma necessidade de uma revolução de mostrar quem somos e não apenas do que devemos ser. Então ela falou, ela estava defendendo exatamente isso. Eu gostaria que, se fosse para escolher uma revolução hoje no mundo, eu ia revolucionar em a gente ser hoje muito mais do que vamos ser amanhã, para essa construção ela ser eficaz. E eu percebo que hoje, né, nós estamos numa geração muito mais medicada para tudo. E eu vejo essa ansiedade também, professor Glaucio, dos pais quererem buscar ferramentas medicamentosas para o filho ter um padrão de comportamento. E mais imediatistas, né? Também. Porque tudo isso envolve, mais uma vez, energia, né? Porque o gasto de energia que eu vou ter, o repertório de processos que eu vou ter que vivenciar, que são mais orgânicos e saudáveis, cansam, sim. Mas ser pai, né, ser responsável, né, pai, mãe, ou enfim, responsável pelo desenvolvimento quanto à criação de uma criança, requer toda essa atenção, todo esse cuidado, todo esse investimento de energia, né? E que seja saudável, passando por essa condição, sobretudo, de respeitar aquele indivíduo que tem as suas vontades, né, que tem os seus
os seus anseios, os seus desejos, enfim, as suas condições subjetivas, né? O que é idiosincrático, subjetivo do indivíduo, e que precisa ser respeitado até para ele se experimentar como pessoa, e não experimentar o que o pai e a mãe, né, queiram que ele experimente como desejo deles, e não daquele indivíduo, que desde cedo vai ter os seus desejos, vai ter que passar pelas fases, né, do que vai fazer sentido, né, até o momento em que eu falo, né, as brincadeiras, os brinquedos começam a ir para o baú, né, porque os desejos, os anseios, a visão de mundo passa a ser outra, mas isso tem que ser um processo natural, espontâneo, para que a vivência seja orgânica, para que ela mesma possa elaborar, até sob o ponto de vista psíquico, né, toda a sua consciência de existência, e não ser uma sombra ou uma extensão do outro. Aí fica uma aula sobre limites também. Também. A importância sobre os limites para poder estabelecer uma vida mais saudável. E aí a gente não está falando somente das crianças. A gente isso é fundamental, né? Fundamental. Vida saudável, saúde mental, né? E prevenir, passa por ser isso. preventivo para que não sejamos adoecidos. Justamente, porque adoecido em um todo, a gente entra nessa dinâmica, né? De um indivíduo, de um adoecido adoecendo o outro. Que é o que mais a gente vê, né? A maioria dos problemas, claro, né? Sob o ponto de vista dessa condição, dessa relação, e que diz muito também sobre outros, né? Até mesmo no âmbito da psicopatologia, é que boa parte dos adoecimentos começam nos núcleos familiares. Exato. Né? Só que a gente banaliza, neutraliza, né? Porque é pai, mãe. Não, ali pai e mãe também pode ter atitude tóxica, pode criar traumas. Qual é o núcleo de formação de sociedade, né? Né, o núcleo de formação é a família. É aquele núcleo que você foi, né? Que você iniciou todo o seu desenvolvimento. Então, se esse núcleo é um núcleo adoecido, né, potencialmente a criança vai adoecer naquele meio, porque ele não vai ser enriquecido, ele não vai ser saudável para que a própria condição do neurodesenvolvimento e, consequentemente, desse sujeito, né, biopsicossocial, seja positiva. Sim. Professor, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem aqui para os corpos aderidos que possivelmente estão assistindo. Mas antes eu vou deixar um lembrete aqui, pessoal. Você que está assistindo esse episódio, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, isso ajuda o YouTube a aumentar a relevância do vídeo e a entregar esse conteúdo que é extremamente valioso. A nossa missão aqui, como sempre, é cultivar raízes de um futuro mais inclusivo para todos. Então, o objetivo dessa trilha é a gente disseminar informação. Então, a gente pede com carinho para vocês compartilhem. O arroba do professor vai estar aqui na descrição. Professor, qual é o seu arroba? Tem alguma rede social? Arroba Glaucio Dire. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai deixar na tela. Você que está assistindo a gente pelo YouTube vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aqui na descrição do episódio. E você que está assistindo no Spotify, está ouvindo a gente no Spotify ou assistindo também, porque o vídeo vai estar lá. É só ir na informação sobre, que é ali no vídeo. Na descrição do vídeo também vai ter o arroba lá. E se ainda assim você não encontrar, vai lá no Instagram da Ensino Incluir, arroba Ensino Incluir, a gente vai marcar o professor lá, ele vai estar lá, provavelmente vai aparecer nos nossos cortes também, professor. Então, e não se esqueçam de seguir a Ensino Incluir no Instagram e a Stephanie. Arroba Stephanie S. Perfeito, para você que quer saber um pouco mais sobre a rotina da Stephanie, o trabalho dela na neurociência, na pedagogia, na aplicação de métodos ali científicos com crianças, né? Da abordagem inclusiva também, então acompanhe a Stephanie também. A gente está deixando todas as redes sociais aqui. E professor, qual seria a mensagem para os corpos aderidos aí que estão acompanhando? A mensagem é: se permita sempre a surpreender com o que de melhor você pode fazer. Nossa, é incrível. Tem por onde ser diferente.
Perfeito, mesmo. perfeito. Acho Inclusive, que eu recomendo a leitura dos livros do professor Glaucio. O Leonardo também pode colocar na descrição para a vocês, gente vai né? colocar aqui. Adquirirem material dele. Tem alguma editora, pessoal, já Tem a comprar? editora WAK, né? Corpus à Deriva, As Bases do Comportamento, Corpus à Deriva é pela editora WAK. Tá. Tem um livro também de neuroanatomofisiologia, aí já é da série Fundamental, Neuroanatomofisiologia e Neuroanatomofisiologia Fundamental e Embriologia Fundamental, que é dessa série Fundamental, que ainda tá para sair um outro, né? Tá aí no forninho de psicofisiologia, já estou adiantando, né? Que é pela editora Freitas Bastos. Perfeito. Pessoal, a gente vai tentar colocar aqui também um QR Code na tela para vocês acessarem, então, um link. Também pode encontrar lá, acho que encontra no seu perfil também, né? Que tem algumas divulgações, então você também consegue encontrar lá pelo Instagram do professor. Por favor, siga o professor. É um trabalho incrível, professor. A gente quer deixar aqui de novo registrado que a gente tem uma admiração grande, enorme pelo seu trabalho, pela contribuição científica que o senhor faz para o cenário científico brasileiro. É um orgulho ter profissionais dedicados, cientistas dedicados como o senhor na nossa nação. Obrigado. Eu vejo muito a educação como uma ciência, de fato, né? A ciência da educação, como ela precisa ser encarada, porque a educação, ela transforma, mas a gente precisa compreender toda essa complexidade. A gente não vai dar conta, isolados, né, de tudo. Mas em conjunto a gente pode fazer melhor, né? É isso aí. E é por aí. E é assim que nós terminamos, né? Acabou. Mas ele vai voltar. E juntos, né? E juntos. Muito então, obrigada, professor, pela sua Obrigado vocês. participação. Tá? Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. E até o próximo, né, gente? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.